Muito boa tarde, Dr. Esmeraldo Dembe. Bem-vindo ao Vive em Casa. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui a conversar conosco, principalmente sobre um tema que nos é muito próximo, que é a malária, não é? Exatamente. Um tema bastante pertinente. Estamos aqui hoje para falar alguma coisa em relação a esta doença que muito dizima o mundo, mas particularmente os angolanos, sendo, no caso, a principal causa de morte em Angola. É a principal causa de morte em Angola, mas também é um problema Sim. com o qual nós estamos a emitir para Moçambique também e para Portugal. Em Portugal a malária já foi erradicada, acho que nos anos 50, 60, mas em Moçambique ainda é um problema. E vou aproveitar, doutor, para também partilhar algumas preocupações dos nossos internautas que fazem perguntas geralmente aqui no programa, mas eu vou começar já por pedir da sua parte que nos explique para as pessoas perceberem se malária tem alguma coisa a ver com o paludismo, é a mesma coisa, são semelhantes ou andamos sempre a fazer confusão? Sim, é exatamente a mesma coisa, são sinônimos. Malária e paludismo é exatamente a mesma coisa. Doutor, desculpe, não percebi, ouvi mal. A malária e o paludismo são exatamente a mesma coisa, são sinônimos. Portanto, alguns fazem alguma confusão de que o paludismo é a malária mais grave ou mais avançada, como soe dizer-se na linguagem popular. Entretanto, queremos aqui esclarecer que é exatamente a mesma coisa. Malária e paludismo são sinônimos. E vou aproveitar já para ir lendo algumas perguntas que temos aqui. E uma das perguntas é se a malária é uma doença contagiosa. Não, na verdade é uma doença infecciosa, mas não é contagiosa. Portanto, não passa de pessoa. Vamos dizer que em mais de 95% dos casos, que é a relevância que tem deste ponto de vista epidemiológico, é uma doença infecciosa que é causada por um parasita, que tem o nome de plasmódio, e este parasita penetra no nosso organismo por intermédio da picada do mosquito. Entretanto, tem algumas outras formas de transmissão, por transfusão de sangue, da mãe para o bebê, portanto a malária congênita, porque ela atravessa a placenta, ou por transplante de órgãos. Mas essas formas não têm relevância epidemiológica. O que é que isso quer dizer? São formas que de per si não representam perigo por serem formas muito raras. A forma que tem de facto expressão, que tem impacto na sociedade e que de facto dizima as pessoas é a forma de transmissão por picada do mosquito. O doutor está a dizer picada de mosquito, mas eu não sei se isso é assim ou não. A picada da fêmea do mosquito, é isso? A picada do mosquito fêmea. Mosquito fêmea, exatamente. Sim. E é a única forma de transmissão da malária? É a principal forma de transmissão em mais de 95% dos casos, ok? E é a forma que tem relevância desde o ponto de vista epidemiológico, porque, conforme estamos a dizer, se nós retirarmos essa forma, os 95% ficam de parte, o resto dos 5% não tem expressão, porque os outros 5% acontece por via transplacentária, ou seja, da mãe para o bebê, porque o mosquito, nesse caso, o plasmódio atravessa a placenta, ou por transfusão de sangue de uma pessoa, portanto, contaminada por uma pessoa saudável, ou por transfusão ou transplante de órgãos. Mas essas formas, conforme eu já disse há pouco tempo, não têm interesse ou grande expressão, grande importância epidemiológica, porque são formas muito raras de acontecer. A forma que de facto tem grande preponderância e interesse é a de picada do mosquito fêmea, esse mosquito conhecido como mosquito anófelis. Doutor, quais são os primeiros sintomas da malária? Como é que nós podemos perceber que estamos infectados, que temos malária? O que é que se sente primeiro que nos impele, portanto, a ir ao médico e depois ficarmos a saber que temos a doença?
Ao que é Na que nós maior parte devemos das estar, a que vezes, sintomas é que nós temos que prestar atenção? sim, na maior parte das vezes, a dor de cabeça, a febre, transpiração intensa, né? A fraqueza no corpo, dores nos músculos, dores nas articulações, dores nos ossos, diminuição ou perda do apetite, são os sintomas mais frequentes. A diarreia também? Apesar de que podem aparecer outros sintomas como náuseas, vômitos, dor de barriga, algumas pessoas podem ter diarreia. Entretanto, os 7, 8 primeiros sintomas citados aqui são os sintomas mais frequentes. Sempre que alguém tiver esses sintomas, convém procurar o médico para, portanto, poder lhe dizer ou poder excluir a possibilidade da malária. E qual é o período de incubação da doença? Olha, o período de incubação pode ir de 7 até 30 dias. Entretanto, com maior frequência, ele vai de 8 até 12 dias, por causa vamos dizer, da estirpe que é frequente, ou da espécie que é frequente aqui no nosso meio, que é o Plasmodium falciparum. Portanto, são, sobretudo, 5 espécies de grande relevância, mas em 90% dos casos a espécie em Angola é por Plasmodium falciparum, que o seu tempo de incubação vai até 12 dias. Tenho aqui uma outra pergunta do outro telespectador que pergunta que medidas de prevenção devem ser tomadas para combater a malária. As medidas de prevenção focam-se fundamentalmente na eliminação daquilo que são os criadores do mosquito, okay? Porque se é o mosquito que vai transmitir por intermédio da picada, a principal forma de prevenção passa por eliminação de áreas ou aspectos que desenvolvem a criação do mosquito. Portanto, estamos a falar de evitar águas paradas nos quintais, evitar as águas paradas nas ruas, os charcos, os pneus que muitas das vezes albergam água, evitar as valas que ficam às vezes bloqueadas das suas águas, e aí os mosquitos também muitas das vezes multiplicam-se. Portanto, aspectos que têm muito a ver com o saneamento básico, e como sabemos nessa altura já se está a resolver este problema, particularmente cá em Luanda, mas foi um problema bastante preocupante, muito grande. E para além disso, há atualmente em curso a certificação de uma vacina, né, já que estamos a falar de prevenção. Entretanto, ainda não passou para a fase ampla de comercialização. Era precisamente essa era a próxima pergunta, doutor, do outro telespectador, era a perguntar se havia alguma vacina. Portanto, ainda não há. Sim, só para concluir, das formas de prevenção, para além das que já falamos, o uso de mosquiteiro é muito importante, o uso de redes nas janelas, o uso de inseticida, o vulgo Sheltox, que nós usamos nas nossas casas, e também o uso de repelentes. Mas a vacina, conforme falamos há pouco tempo, está em fase de certificação. O Burkina Faso é o país africano piloto para esta certificação da eficácia da vacina, que tem uma eficácia de 77%. Já há a vacina, mas ainda não, vamos dizer, está em fase final daquilo que são as fases que deve-se obedecer para a fase de distribuição ou comercialização ampla em todo o mundo. De lembrar que é uma doença que ocorre em cerca de 90% a 91% ocorre em África, assim como os óbitos ocorrem em 91% em África. Portanto, praticamente é uma doença do nosso continente. Exatamente, é só para termos uma ideia, acho que o ano passado 95%, ou em 2019, 95% das mortes que ocorreram por malária foram em África. E há aqui mais uma pergunta de uma telespectadora, doutor, que pergunta se pode amamentar quando toma qualquer medicamento para a malária. Sim, geralmente o Quartem é seguro para a fase da amamentação.
não tem nenhuma relevância. Geralmente não tem nenhum problema com isto. Há alguma situação, agora já é mesmo uma dúvida minha, doutor, de malária crónica? Isso existe? Porque muitas vezes eu já ouvi pessoas a dizerem: não, eu sofro de malária de vez em quando. Isso existe? Daquilo que é a estirpe ou a espécie frequente em África, que é o Plasmodium falciparum, ou vamos dizer particularmente no nosso país, Angola, a espécie frequente é o Plasmodium falciparum em 90% dos casos. É uma doença aguda, quase sempre é uma doença aguda e que não evolui de forma crônica. Quando nós tomamos os comprimidos, o Quartem e todos os outros que existem, geralmente eliminam-se os parasitas no organismo. Uhum. Entretanto, há alguns casos em que há recaídas, em que há permanência do parasita de forma mais persistente no organismo, mas não acontece muito com essa nossa estirpe, como nós falamos, a espécie Plasmodium falciparum. Ok. Dr. Esmeraldo Dembo, que é especialista em medicina interna, muito obrigado, doutor, por se juntar a nós e ajudar-nos aqui a perceber um pouco mais sobre uma doença que assola o nosso país e de que maneira. Um grande abraço, doutor, e tudo de bom para si. Muito obrigado e bom trabalho. Até mais. Obrigado.